Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de setembro de 2025. Putin, o alvo. Guerra entre as elites russas pelo poder. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade, definitivamente. Fake news aqui são proibidas. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Mandem para o maior número possível de pessoas que vocês puderem. Fortaleça o canal para fortalecerem a verdade. Muito obrigado. Está se intensificando na Rússia uma guerra, uma luta interna dos clãs, da elite, né? Da elite, dos oligarcas, daqueles que têm influência no poder, pelo menos não são todos talvez que têm influência no poder, e começam a fazer um grupo contra outro, né? Ainda não se tem noção de quantos grupos tem, mas aparentemente tem pelo menos 3 grupos. O grupo do Kremlin, das forças de segurança e dos oligarcas, mas tem oligarcas em todos esses grupos distribuídos também. Porque existe um consenso entre alguns oligarcas, talvez não com todos, de que a guerra que está prejudicando a Rússia. A guerra tem que acabar porque não existe rumo e não está havendo avanços, né? O vice-chefe do gabinete da administração presidencial, vou começar falando dele, que esse assunto é importante, ele é um sinalizador do que está acontecendo. Da administração presidencial, ele é vice-chefe, né? Era Dmitry Kozak. Ele está deixando o Kremlin. Segundo fontes em Moscou, a decisão foi tomada voluntariamente por ele, embora ele já tivesse anteriormente recebido uma oferta pelo ditador da Rússia. Eles têm uma boa relação, eles são amigos, né? Para assumir um cargo chamado de plenipotenciário presidencial para o Distrito Federal do Noroeste. Isso é lá na Rússia, hein? Não confundir com o Distrito Federal brasileiro. Então ele era para assumir esse cargo lá, isso é uma brincadeirazinha, né? Do Noroeste da Rússia. Kozak é considerado um dos aliados mais próximos de Putin, sempre foi. Pelo menos desde o início da década de 1990, eles trabalharam juntos na prefeitura de São Petersburgo, quando o Putin, depois que chefiou a KGB, ele passou para trabalhar na prefeitura com o prefeito o Sobyanin, né, que justamente, e foi mentor dele anteriormente. Então o prefeito de Moscou devia ser, é claro, da antiga KGB, né? E eles trabalharam juntos justamente com esse prefeito, e depois ele atuou também, esse Kozak, como vice-primeiro-ministro na gestão já anteriormente do ditador da Rússia atual, né, do Putin. E em seguida passou para a administração presidencial. O Putin chamou ele para a administração presidencial, onde ele supervisionou o espaço que eles chamavam de pós-soviético. Não sei o que faz nessa supervisão, mas ele foi supervisionar o espaço pós-soviético. Em 21 de fevereiro de 2022, 3 dias antes da invasão em larga escala da Ucrânia, o Kozak se opôs abertamente à invasão, a essa opção militar do ditador. E tinha uma reunião do Conselho, que ele fazia parte, agora ele se demitiu, do Conselho de Segurança da Rússia. E ele fez um discurso de 40 minutos. É o único, os outros todos abaixaram a cabeça e tomaram posição de sentido, fizeram a saudação nazista e seguiram a opção determinada pelo ditador da Rússia. Ele se opôs abertamente a essa opção nessa reunião do Conselho. E ele falou sobre as consequências catastróficas da guerra, que eles não incluíram na transcrição das atas, dos documentos, e nem na versão televisionada da reunião, que eles televisionaram depois da reunião, né? Dizendo que todo mundo aprovou e o povo queria e tal, né? Aquele teatro que você faz, e a parte dele caiu fora. E as consequências é que estão acontecendo agora. Então ele agora resolveu sair, né? E, segundo consta, ele continua numa boa relação ainda com o ditador da Rússia. Mas nesse caso, acho que KGB não vai comer KGB, né? Mesmo sendo ex, né? Após o início da agressão, ele ainda tentou estabelecer negociações com Kiev, mas fracassou sob a pressão do próprio Kremlin, do próprio ditador, que mandou pressionar
para que não acontecesse a negociação de paz. Porque Putin nunca quis a paz com a Ucrânia. Nunca. Ele queria a Ucrânia, não a paz. A paz para ele é ter um fantoche dele lá. Essa é a paz que Putin quer. Na Ucrânia, em Kiev. E o Kozak perdeu gradualmente influência nos últimos anos justamente por causa disso. Então, suas iniciativas para reformar o sistema judicial, que ele também está trabalhando para isso, de uma maneira séria, e outras áreas do governo foram todas rejeitadas. Então, tudo continuou como dantes no quartel de Abrantes, como disse o ditado. Em 2024, o controle sobre a direção pós-soviética finalmente passou para Sergei Kirienko. Aí destituíram o Kozak de seus poderes. Então, de acordo com fontes próximas a ele foi profundamente afetado por seu próprio envolvimento na guerra, de ser contrário, né? E não vendo como mudar a situação, agora decidiu deixar o serviço governamental. Isso é um ponto justamente importante que eu quis relatar para vocês entenderem que tem é um indicador de uma crise moral também na elite russa, porque ele tinha a ideia, contra todos, uma ideia limpa, uma ideia moral, e os outros todos contra. Então ele saiu agora e a briga continua entre as facções que agora estão preocupadas, que o que ele disse que ia acontecer está acontecendo, e essa degradação moral atingiu não apenas as chamadas elites russas, mas de determinadas fatias da população, e talvez a maioria ainda em 2024, que apoiava a guerra. E agora muitos estão pulando fora, como nós vimos nas pesquisas relatadas em meus vídeos anteriores. A maioria da população no país que apoiava, agora não apoia com a mesma intensidade e com os mesmos indicadores, né? Bem menores, né? E essas mesmas elites agora perguntam, ou melhor, perguntavam antes, não entendiam porque Putin ainda não tinha varrido a Ucrânia da face da terra. No entanto, agora eles estão preocupados, porque não varreu, o feitiço virou contra o feiticeiro. E eles é que estão sofrendo as consequências da guerra. E não como na Ucrânia, porque a Ucrânia não mata civis, não assassina civis como o ditador e sua trupe assassinam. No entanto, a guerra dividiu a sociedade russa, o país foi envenenado pela propaganda, e eles estavam chamando de traidores todos que se recusassem a apoiar a agressão. Inclusive tem uma pena lá de 15 anos para quem vai ser julgado e é contra a guerra. Os moradores mais bem-sucedidos da Rússia, instruídos, os que têm educação, cientistas, empreendedores, engenheiros, desenvolvedores, né, partiram em massa e os que ficaram estão partindo. Aqueles que se opõem à guerra, que não podem ou não querem partir, estão paralisados pelo medo, pela desconfiança e pela apatia. Mas o Kremlin, o ditador da Rússia, e esse grupo que ele tem no Kremlin, seus comparsas, fiéis seguidores, que já não são mais tão fiéis, nem todos pelo menos, os mais comprometidos que sabem que podem ir por julgamento com ele, que estão ainda fechando com ele, eles dizem o seguinte, aqueles que estão na dúvida agora, que tem uma luta entre eles, porque eles dizem o seguinte, as regiões pró-Rússia estão em ruínas. E há indícios de revolta da população lá nas regiões pró-Rússia, que ele dizia que eram pró-Rússia, né? Que na realidade não eram tão pró-Rússia assim, porque não existiam levante popular. Existia o grupo Wagner fantasiado de cidadãos que queriam a libertação e a anexação à Rússia, que eles reconhecem só agora que não eram o grupo treinado pelo exército da Ucrânia. E é uma admissão franca, na realidade, e a parte da elite está confirmando o fracasso da SVO, que é a operação especial, e os muitos anos de táticas de múltiplos movimentos de Putin que deram errado. E agora, recentemente, ele disse, uns 2 dias atrás, que a Rússia havia destruído principalmente as regiões da Ucrânia que considerava as mais próximas. Perdão, não foi foi um empresário que não quis se identificar, como eu falei do Putin, agora eu confundi, que disse que, lamentavelmente, o que a Rússia fez, ele não quis chamar o nome do Putin, que a Rússia havia destruído as regiões da Ucrânia, ele destruiu as cidades, e ele disse que eles não têm dinheiro para reconstruir as cidades, se eles se ocuparem aquilo. Então ele mesmo disse que vamos libertá-los, mas os transformamos em ruínas. Então, na realidade, existe uma diferença agora. Eles acham que tem que parar a guerra. O Putin não quer parar a guerra.
existe um grupo que está com Putin e também de empresários que estão com Putin, que estão ganhando com a guerra, que são os oligarcas que têm a maioria das suas empresas ganhando dinheiro com a guerra. Mas agora também alguns estão muito insatisfeitos porque o Putin está atrasando os pagamentos. Ele paga esse mês, daqui paga só 2 meses e atrasa mais um pagamento. Não tem levado em dia todos os pagamentos com essas empresas que estão produzindo armamento e munição. E isso está causando uma diferença entre eles, né? E na realidade o que eles veem é quem vai assumir o poder. Se o Putin consegue se manter, o Putin negocia com a máfia do Kremlin e com a máfia das forças de segurança, que envolve a KGB, né, envolve a Polícia Federal e as outras forças de segurança. Tem ainda as elites dos generais que estão acuados, porque ele está prendendo, a KGB está prendendo e interrogando, investigando os generais. Então veio tudo isso, todo esse desespero agora. O medo de que a gasolina não dê revoltas populares, né? Por causa disso ele mantém a Moscou e São Petersburgo, que são grandes concentrações. Moscou é a maior cidade da Rússia, tem a grande Moscou, com a região metropolitana, tem 23 milhões de habitantes. Então ele tem medo disso. Então ele quer manter Moscou como não tivesse acontecendo nada. E de fato parece que não está acontecendo, apesar de alguns ataques que têm incomodado aeroportos dentro da cidade. Mas isso incomoda mais a classe média e a classe alta, mais a elite. Então, essa é uma questão de quem vai comandar, porque agora as elites, parece-me que, à exceção da elite do Kremlin, pelo menos publicamente, entre eles não divulgam isso, mas os outros 2 grupos de empresários que também querem continuar no poder, então eles estão discutindo quem vai assumir o poder, na realidade, porque eles querem continuar mamando nas suas fatias de serviços que eles prestam ao governo, seja com armamento, seja sem armamento. E o que está acontecendo hoje nas áreas ocupadas, os sentimentos antirrussos muito grandes. Então, na realidade, é uma união daqueles que eram simpáticos à Rússia com os ucranianos mais puros que não queriam a Rússia lá, mas que eles ficaram para defender as suas propriedades, estão com problemas lá, os serviços russos não funcionam, então todo mundo está com um sentimento anti-Rússia. E já existem manifestações, como eu mostrei para vocês aqui em outros vídeos, anti-Rússia, anti-Putin, lá nas regiões ocupadas pela Rússia. Em meio aos horrores da guerra, em larga escala, o colapso nas relações entre a Rússia e a Ucrânia atingiu um ponto sem retorno. Mas esse colapso está chegando agora no Kremlin. E nós vamos ver, se eles chegarem a uma posição negociada, que eu acredito eles estão tentando chegar, para ver se continua Putin ou sem Putin, pode ser que eles mantenham o grupo no poder. No entanto, eu acho que se o ditador da Rússia continuar insistindo na guerra com as perdas que ele está tendo, perdas militares e perdas econômicas, eu acho que ele vai ser convidado, falando assim de uma maneira gentil, educada, né? Ele vai ser convidado a deixar o poder e não terá alternativa, na minha opinião. Não sei o que vão oferecer para ele, mas ele será convidado a isso e um outro deverá assumir essa função. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos, com muito like e também compartilhem com as suas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.